Antes da gente começar, antes da gente ler o versículo, eu quero deixar claro que a mensagem tem um único propósito nessa noite. Eu quero que no final da mensagem vocês venham a entender que Deus tem um nível mais profundo para a minha e para a sua vida nessa noite. Às vezes a gente vai passando um tempo na igreja e a gente se acostuma com as coisas. A gente vem no culto, a gente vai na vigília e as coisas parecem se tornar comuns. Mas Deus tem algo sobrenatural para a sua vida nessa noite. Existe um nível mais profundo que Deus quer te levar. Existe um nível mais profundo que Deus quer que você venha mergulhar. Nessa noite então, abre o seu coração. Esteja atento para aquilo que Jesus vai falar com você. E cara, você está na casa do seu pai. Na casa do seu pai você tem liberdade. Se você tiver vontade de chorar, chora. Se você tiver vontade de se ajoelhar, se ajoelha. Mas seja livre. E entenda que se você abrir o seu coração, Deus vai te levar num nível mais profundo nessa noite. Amém? Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao 12. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali, vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, a água chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar eu fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: esse rio corre para o leste pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde essa água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até En-Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de todas as espécies, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. E ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá fruto em seus ramos. Produzirão uma nova colheita cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce do templo. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas de remédio. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A gente está falando de um profeta, e esse profeta se chama Ezequiel. Se a gente pega o livro de Ezequiel, é um livro um pouco comprido de capítulos. Só que a gente vê que desde o capítulo 40, Deus está levando ele numa visão. Então o que está acontecendo aqui? Ezequiel, ele está tendo uma visão. E no versículo 47, ele começa a falar a respeito dos rios de Deus. Ele começa a falar que ele viu o templo, e o Neto cantou um pouco sobre isso hoje. Ele viu o templo em Jerusalém, e ele viu que de dentro do templo existia um rio de fluxo corrente. As águas saíam de dentro do templo e elas tomavam seu fluxo. A gente viu um monte de coordenada geográfica. Ia para o leste, para o sul. Isso a gente, para o nosso sentido do texto, não precisa saber. O que a gente precisa saber é que ele vê o templo e de dentro do templo fluía um rio. E conforme o profeta vai andando, o homem que estava com ele ia medindo o caminho. Então a gente vê que quando ele sai, a água era bem rasinha. Conforme ele vai andando, o homem media e aí a água já começava a bater no tornozelo. Ele andava mais 500 metros e a água já batia no joelho. Mais 500 metros a água estava na cintura. E é interessante a gente ver um negócio. Conforme eles iam andando, eles iam atravessando de uma margem a outra. Chega num ponto do rio então que eles não conseguiam mais atravessar a pé, porque a água era funda demais. O rio de Deus sobre a nossa vida existe sempre um nível mais profundo. Sempre existe algo novo de Deus para nós. O rio de Deus tem uma profundidade que nós não conseguimos calcular, que nós não conseguimos mensurar. Sempre existe algo novo de Deus para a nossa vida. E aí, para a gente entender o contexto que eles estavam,
O povo de Israel, nessa época, eles estavam exilados. Então eles viviam presos. Eles estavam no cativeiro, eles estavam com uma vida triste. E aí essa visão, ela vem para trazer esperança. Conforme o templo era restaurado e as águas do rio de Deus fluíam, a gente vê que por onde o rio passava, ali existia vida. Deus está trazendo esperança para o povo. O que Deus está ensinando para a gente, independente da dificuldade que a gente está, Deus nunca te abandonou. Deus nunca vai te abandonar. Na noite mais escura ou no dia mais claro, Deus sempre esteve. E Deus sempre vai estar do seu lado, porque Deus te ama, cara. Quando a gente parece que não tem mais sentido, quando a vida ao nosso redor parece que já não existe mais, os rios de Deus vêm sobre nós e trazem vida novamente. O rio começava com apenas um fio de água. Era um fiozinho que saía pelo templo, mas à medida que ele avançava, ele se tornava cada vez mais profundo, até o ponto de se tornar profundo demais para atravessar a pé. O poder e a presença de Deus são assim. Você pode achar que você já viveu muito de Deus, que você já experimentou o poder o suficiente dele, mas existe algo novo para você. Sempre existe mais poder disponível. Sempre existe mais da glória de Deus disponível para nós. O oceano de Deus é tão profundo que nós não conseguimos mensurar essa capacidade. Se você parar para analisar, biologicamente é comprovado que somente 3% de todo o oceano que existe no mundo já foi desbravado. Os outros 97% não têm conhecimento. E deixa eu te falar, a gente não conheceu nem 0,5% do oceano de Deus. Porque existe água nova, existe água que flui do trono dele, e essas águas trazem esperança sobre nós. Sabe o que é mais legal? A gente vê que conforme o rio ia passando, ele ia trazendo vida. Ele chega num lugar que chama Mar Morto. Para você ter ideia como é ruim o mar, se você for lá, você consegue deitar e flutuar de tão salgado que é a água. E aí a gente fala, o texto fala pra gente que quando o rio chega àquele lugar, os pescadores podiam voltar a pescar, porque Deus trouxe vida para o rio. Onde o rio de Deus flui, existe vida naquele lugar. E Deus deseja que o rio de Deus flua dentro de você. É da vontade de Deus que as águas que correm do trono estejam dentro de você. Deus quer usar você como canal de bênção. Aonde um filho de Deus chega, ali tem que ter vida. Aonde um filho de Deus chega, ali tem que ter transformação e ali tem que ter mudança. É da vontade de Deus que você seja uma fonte de água viva. E a fonte de água viva é aquela que é cheia do Espírito Santo de Deus. João 7 nos diz: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, ele estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito não havia sido enviado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Em Israel era muito frequente ter seca. Até hoje eles têm problema com chuva. Então você pode ver que a engenharia deles é bem moderna, porque chove pouco, cara. É raro quando tem chuva lá. Então eles passavam a maior parte do ano com escassez de água. Faltava água para eles. E para eles a água era um negócio muito valorizado. Porque se chove pouco, quando chovia eles tinham que armazenar aquela água e é aquilo que eles iam ter de sustento. Então eles tinham que guardar a água naquele lugar, manter a água armazenada. Eles faziam um negócio que chama cisterna. Então eles guardavam a água em umas cisternas, quando precisava eles iam usando. Quando chovia era a bênção de Deus. A água que ficava parada eles chamavam de água morta. É uma água que se fica muito tempo parado vai gerar doença. Todo mundo sabe que água parada dá dengue, não dá? Se os caras da dengue vão na sua casa e tem água parada, dá um problema pra sua mãe, você toma uma multa. Não dá certo. E desde aquela época, a água parada dá doença. Então a água boa para eles era a água que vinha da chuva, era a água viva. A água para eles era uma bênção de Deus. E aí a gente vê então que Jesus está numa festa, e essa festa, para a gente entender, era uma festa em época de seca, era a parte mais seca do ano, chamava Festa das Cabanas. E aí Jesus começa a falar, e ele fala algo que para o povo era estranho. Ele vira para eles e fala: se você tem sede, venha a mim e beba. Jesus nesse momento, ele não está falando da água que a gente tem aqui, ele não está falando dessa composição, mas existia um vazio interior dentro do povo de Israel. Existia um vazio que água nenhuma era capaz de satisfazer. Existe esse vazio dentro de mim e de você, e a única coisa que pode preencher esse vazio é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vem sobre mim, vem sobre você, te enche, e do teu interior agora fluem rios de água viva.
Aquilo que estava morto agora tem vida em Jesus. É da vontade de Deus que de dentro de você essas águas venham fluir e você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Para o povo eles tinham seca, faltava água. Jesus vem com uma esperança, Jesus vem com uma fonte de água viva, o único que é capaz de satisfazer aquilo que existia dentro deles, cara. A gente vai vendo então que dentro de mim e de você devem correr rios de águas vivas. Nós podemos ser cheios do Senhor, cheios do poder que vem do alto, mas para isso é necessário mergulhar mais profundo. O oceano de Deus está distante diante de você. É escolha sua o quanto você vai mergulhar. Eu não posso correr por você, eu não posso mergulhar por você, mas é você e Jesus. Você quer ser cheio? Mergulha no oceano de Deus, se entrega para Deus por inteiro, porque Ele vai te encher. Não existe espaço mais para a nossa vontade, mas quando a gente se entrega para Jesus, agora é Ele quem vive, e do nosso interior brotarão rios de águas vivas, e essas águas não são águas comuns. Nessa noite então, antes da gente falar sobre a parte que todo mundo pensa, quando a gente pensa nas águas, a gente pensa em ser cheio, e está certo, mas essas águas elas fazem muito mais do que a gente pode imaginar. Eu quero caminhar um pouco com vocês a respeito disso. Em primeiro lugar, nós temos que ver que as águas de Deus são águas que curam. João 5, do 1 ao 10. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma festa religiosa dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava aquele lugar. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante o homem ficou curado. Pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Esse homem, ele estava parado no mesmo lugar há 38 anos. Quantos aqui tem mais que 38 anos? Desculpa a pergunta. Meu pai e minha mãe? Padrão? Algumas pessoas. A minoria. E tá certo, é o culto de adolescentes, a minoria mesmo. Esse homem havia 38 anos que ele estava parado no mesmo lugar. Provavelmente esse homem era bem mais velho. Esse homem esperava por um movimento das águas. Segundo a tradição judaica, uma vez em um período passava um anjo por aquele lugar, e assim que as águas fossem agitadas, quem pulasse no tanque primeiro era curado. Imagina a dificuldade. O texto fala pra gente que só tinha cego, manco, paralítico, e eram 5 tanques. O povo ficava esperando num lugar assim. O anjo passou, agitou a água, saía todo mundo mancando para dentro do tanque. Eles não conseguiam correr. Então saía todo mundo do jeito que estava. Era cego trombando com manco, paralítico tentando se levantar. Era uma doideira, cara. Porque eles esperavam para pular dentro daquele tanque. Eram 5. Eles não sabiam qual que era. Não adiantava ele ficar em um esperando, porque se o anjo agitar os outros 4, você se lascou. Então o homem estava lá há 38 anos esperando por aquilo. Vocês concordam comigo que é uma vida miserável? É uma vida desprezível. Aquele homem vivia lá jogado. Não tinha o que comer, tinha que viver de esmola, não tomava banho, não fazia o cabelo, não fazia a barba. Ele estava ali, esperando o milagre dele. Ele acreditava que o agito daquelas águas tinha poder de curar. E aí, certo dia, Jesus chega até aquele homem. Jesus faz uma única pergunta para esse homem: você gostaria de ser curado? Quando alguém te oferece algo na sua vida, tem 2 respostas que você pode dar: sim e não. Por exemplo, Duca, você quer um cachorro quente pós-culto? É sim e não. O Duca respondeu: eu quero. É o sim. É sim. A gente pergunta e a gente responde: sim, eu quero. Não, eu não quero. Não, tá tudo bem. Esse homem vira para Jesus e ele consegue superar nossas expectativas, porque ele fala o quê? Não consigo.
Ele podia falar, sim Jesus, eu quero ser curado. Mas ele vira e ele fala, não, eu não consigo. Aquele homem sabia que ele ser curado ia custar uma transformação depois. Ele sabia que depois que ele fosse curado, ele ia ter que voltar a trabalhar. Ele ia ter que pegar a maca dele, ele ia ter que fazer o cabelo, fazer a barba, ele ia ter uma vida normal agora. Ele esperava por um milagre, mas ele colocava uma série de condições. Quantas vezes na nossa vida nós fazemos o mesmo? A gente espera por algo de Deus, e aí na hora que isso exige algo de nós, a gente não quer fazer. Eu sonho em fazer medicina. Oh Jesus, me abençoa, que eu passe na faculdade. Na hora de sentar e estudar, você não quer. Você condiciona o seu milagre à falta de vontade que você tem de fazer as coisas. Eu quero trabalhar, mas não levanta da sua casa e vai entregar um currículo. Você fica lá parado, cara. Isso está errado. Ele buscava por um milagre. Quando Jesus chega para ele, a primeira coisa que ele tinha que falar é, sim, eu quero, pelo amor de Deus. Mas ele estava acomodado. Às vezes a gente justifica a nossa falta de vergonha por algo que a gente está esperando de Deus, sendo que é a gente que não quer levantar e fazer. Essa é a verdade. Aquele homem esperava por um anjo há 38 anos. E aí a gente vê que quando Jesus chega até ele, existem duas coisas que o milagre está condicionado. Sempre existe duas partes no milagre. Primeira parte de Deus, e Deus nunca falhou, Deus nunca vai falhar. Se for da vontade de Deus, você vai ser curado. Se for da vontade de Deus, você vai ser liberto. Deus tem poder o suficiente para operar. Ele é Deus. A parte de Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Mas existe a nossa parte também. Você tem fé que aquilo que você está buscando pode acontecer? Você tem fé que aquilo que você está pedindo vai acontecer? Às vezes você simplesmente fala da boca para fora. Poxa, eu estou com um amigo que está morrendo, mas eu creio que ele vai ser curado. E aí para todo mundo que você fala, você já começa, ele está morrendo. Não, eu tenho um amigo que está doente, mas em nome de Jesus ele já foi curado. Em nome de Jesus ele já está bem. O nosso milagre tem muito a ver com a nossa fé também. O quanto nós confiamos no Senhor. Aquele homem confiava num agito das águas, mas Jesus estava diante dele, cara. Às vezes a gente coloca a nossa confiança nas coisas erradas. 38 anos que aquele homem estava aguardando. Jesus nem chegou aos 38. A gente sabe que o tempo de Jesus aqui na terra durou 33 anos. Aquele homem já era mais velho de Cristo, só esperando ali, sem contar os anos que ele tinha antes. E aí Jesus chega até ele. Aquele homem esperava que um anjo passasse e agitasse as águas. O Criador de todos os anjos chega até aquele homem e agita as águas que existiam dentro dele. Jesus chega até você e agita aquilo que está parado, agita aquilo que está morto. Ele esperava por um milagre, depositando as fés nos anjos, mas Jesus chega até ele, toca sobre ele e ele é curado. No momento em que Jesus libera uma palavra, ele levanta, pega a maca e sai andando, porque no poder do nome de Jesus nós encontramos cura. As águas que fluem do trono de Deus, elas vêm para te curar. As águas que fluem do trono de Deus têm poder o suficiente para restaurar a sua vida. Nas águas do Senhor existe vida. Nas águas do Senhor existe cura, e nessas águas existe salvação. Existe um nível mais profundo para você mergulhar nessa noite. A cura que você busca está disponível para você. O milagre que você tem clamado está diante de você. Mas de uma vez por todas você tem duas escolhas. Ou você para e fica olhando, ou você levanta e deposita sua fé no Salvador da sua vida, porque Ele é capaz e Ele pode fazer. Em segundo lugar, a gente aprende que as águas que fluem do trono de Deus, elas trazem vida. Segundo Reis 2, do versículo 19 a 22. Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Tragam-me uma tigela nova e cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água, e ali jogou o sal. Disse ele: assim diz o Senhor, purifiquei essa água, ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. E desde então, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Vamos entender o que está acontecendo. Eliseu, ele chega até Jericó. Esse é um dos primeiros milagres que Eliseu está vivendo. Ele chega até lá, e aí o povo vira para ele e começa a se queixar. A água daquele rio causava morte. Nada que passava por aquele rio tinha vida. Tudo que estava em volta era infértil.
Era um rio morto, cara. É esperado que nas margens do rio nasça planta, que tenha peixes no rio, mas aquele rio era totalmente infértil. Ele não servia para nada. E aí o povo chega para Eliseu e reclama. Eliseu, as águas não tá legal aqui não. E aí eu vejo a cena. Eliseu vira para os caras e fala: traz um pote novo e um punhado de sal. Se fosse eu falando com Eliseu, eu ia falar: mano, ele tá maluco. Qual que é a brisa desse cara? Punhado de sal? O que é agora? Se ele fosse cobrir o rio inteiro de sal, ia precisar de um caminhão e não ia ser suficiente ainda. E aí a gente olha para isso aqui, e eu sempre que eu leio esse texto, eu fico pensando: mano, que poder que tem no sal? Eu já vi sal rosa, já vi sal preto, sal do Himalaia, sal de não sei as quantas, mas eu nunca vi sal mágico. Nunca vi. Certeza que quando Eliseu chegou para jogar o sal, ele fez igual o maluco da carne lá, despejou assim? Só pode, porque ele derrama o sal e é curado, o rio volta à vida. Está errado. O sal não tinha poder nenhum, o pote não tinha poder nenhum, mas quando ele abre a boca e ele diz: assim diz o Senhor, o milagre tem a ver com o poder que existe no nome de Jesus. O milagre tem a ver com a autoridade que existe no nome de Jesus. O rio volta a ter vida, porque o poder do nome de Jesus vida novamente. É no poder do nome de Jesus que as coisas voltam a viver, cara. Aquele rio então se torna fértil, aquele rio volta a produzir. E olhando para esse texto, eu gosto de olhar para a nossa vida. Eu gosto de assemelhar aquele rio a nós. Todos aqui um dia tiveram um encontro com Jesus. Todos aqui, para se converter, tem que ter um encontro com Jesus e ser encontrado por Ele. Mas um dia na nossa vida, a gente estava simplesmente existindo. Eu tenho certeza que todo mundo já teve um momento de autorreflexão, que você para e pensa: o que eu estou fazendo na minha vida? Para quem é mais novo ainda não teve, mas pode ter certeza que vai chegar. E aí você pensa: por que eu estou existindo? Qual que é o propósito? Às vezes, se você não conhece a Cristo, existe um vazio aí dentro de você, um vazio que te consome todos os dias. Nada que você faz é capaz de suprir esse vazio. E aí você começa a depositar a sua esperança em tantas coisas. Deposita no menino e na menina que você fica na escola, deposita na bebida, deposita na droga, e aí nada preenche esse vazio. Nada jamais vai ter essa capacidade de preencher. E aí a gente vê que um dia um profeta se achega até nós, o maior de todos os profetas, o sumo sacerdote, se achega até nós. E aí ele olha para a gente, e só que ele não pega o potinho de sal e ele derrama sobre a nossa vida, ele pega o sangue da própria vida e derrama sobre nós. Um dia Jesus se achega sobre nós e derrama o sangue dele sobre a minha e sobre a sua vida, e agora nós podemos viver. Agora o vazio que existia é preenchido por Jesus. Agora as águas de Jesus, elas trazem vida sobre nós e nós podemos viver. Nós somos encontrados nele, nós somos achados nele, não porque nós merecemos, mas porque Jesus é perfeito e ele te ama. O sangue de Jesus foi derramado por mim e por você, e pelo sangue dele agora nós temos vida. As águas de Jesus trazem vida sobre nós. A gente aprende no começo que quem tem sede, ele deve se achegar até Jesus e beber. Então do interior dessa pessoa fluirão rios de águas vivas, e esses rios são o Espírito Santo de Deus. Antes nós estávamos sozinhos, mas agora nós somos encontrados por Cristo, e o vazio que existia dentro de você foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Jesus tem a forma certa para o vazio que existe dentro de você. Nada que você tente ocupar esse lugar é capaz, porque esse lugar tem o formato de Cristo. Você foi comprado por Cristo. As águas de Jesus, elas trazem vida sobre você. Agora você pode voltar a sonhar, agora você pode voltar a fazer as suas coisas, porque Jesus está com você. Jesus te ama, cara. As águas do trono de Deus, elas trazem vida. Deus traz vida para aquilo que estava morto. Deus traz vida para mim e para você. Mas não somente isso, o rio de Deus volta a ter vida, mas agora ele deve frutificar. Você tem vida agora em Jesus, mas a sua vida deve ser para a honra e glória dele. Deve ser para você chegar na sua escola e pregar o evangelho. Deve ser para anunciar Jesus por onde você passa, porque o rio de vida traz vida, mas ele quer te usar para gerar vida também. Por último lugar, eu quero ver com vocês que as águas de Deus, elas transbordam. Nós já vimos até então que as águas de Deus curam, as águas de Deus trazem vida,
E agora nós queremos ver que as águas de Deus transbordam. Vira para o irmão que está do seu lado e pergunta assim: você está pronto para sair desse lugar transbordando do rio de Deus? Pergunta longa, né? Vai de novo, bem bonito. Ouve a resposta dele. Responde a pergunta que seu amigo te fez. Se a resposta for sim, agora você vai condicionar essa pergunta. Para transbordar, você tem que se entregar e mergulhar o mais fundo que você pode. Fala para ele. Se você deseja transbordar da presença de Deus, você tem que mergulhar o mais fundo que você pode. Para começar a falar sobre isso, a gente precisa deixar algumas coisas bem claras. É da vontade de Deus que você seja cheio e cheia do Espírito Santo. Deus, Ele quer te tocar e Ele deseja que você saia desse lugar cheio do Espírito Santo. Ele não deseja que você sinta somente um arrepio, que você caia no chão, que você chore, que se emociona. Não, Deus quer te encher do Espírito Santo e morar em você. Ele deseja te encher por inteiro, da planta dos pés até a ponta da cabeça. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Atos 9 nos diz o seguinte: Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar. E a segunda parte diz o quê? Que você fique cheio do Espírito Santo. Paulo, ele havia acabado de ter um encontro com Cristo. Ele ouve a ordem de Deus. Deus fala: vai até Damasco. Paulo estava cego. Ele tinha tido um encontro com Jesus, tinha 2, 3 dias. E aí Jesus manda: vai até Damasco, procura um homem chamado Ananias. Quando chegar lá, esse homem vai saber o que tem que fazer. Deus não mandou com que Paulo fosse fazer um curso teológico, com que Paulo fosse aprender sobre a salvação. Cara, Paulo ia escrever mais da metade do Novo Testamento. Ele tinha que estar preparado. Paulo foi chicoteado por causa de Jesus, ele passou uma série de coisas, mas Jesus não diz nada disso. Ele tinha acabado de se converter, mas a ordem de Jesus é um só: vai e procura Ananias. Quando Ananias encontra aquele homem, ele fala: o Senhor falou comigo, você vai voltar a enxergar, mas você vai ser cheio do Espírito Santo. É da vontade de Deus que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo, a ponto de transbordar. Os rios de águas vivas que fluem dentro de mim e de você, não foi um rio criado somente para molhar os nossos pés, mas foi um rio criado para transbordar. Foi um rio para que você seja cheio ao ponto de você refletir a glória de Deus. Aonde você chega, Jesus chega. Aonde você passa, Jesus passa. Aonde você anda, existe cura, existe milagre, porque você é cheio do rio de Deus. Deus deseja que você seja cheio do Espírito Santo. Nessa noite, Deus quer derramar o Espírito sobre você. Ele quer derramar vida. Ele quer derramar dom sobre você e te preparar para aquilo que Ele tem para a sua vida. E aí a gente aprende algo também. O Espírito não vem somente para que a gente tenha uma experiência, mas o Espírito vem fazer morada em nós. O Espírito quer se relacionar com nós dia após dia. E cara, para a gente finalizar, antes da gente orar, eu tenho uma história para contar para vocês. Essa semana eu estava respondendo algumas perguntas no Instagram, e me perguntaram: Pedro, você escreve suas ministrações com antecedência? E para quem me conhece, eu vou ser bem sincero: não. Sabe quando eu acabei de escrever essa ministração? Hoje cedo. E eu mexi nela antes de subir. Eu nunca escrevo antes, nunca. Eu tenho várias coisas anotadas. E aí, o pessoal que vê a gente fazendo as coisas durante a semana sempre me vê assim, ó. Eu estou na igreja, eu estou assim, iPad embaixo do braço, ou iPad aqui. E eu ando com isso aqui para baixo e para cima. Pastor Luiz está ali. Quando eu esqueço o iPad no carro, Luiz? Nunca. O iPad sempre está comigo. Eu ando com isso aqui para baixo e para cima. Por quê? Eu gosto de anotar as coisas que Deus fala comigo. Então muita coisa que acontece durante a semana, Deus começa a ministrar algumas coisas no meu coração, e eu vou anotando. Mas eu não acabo de escrever enquanto Deus não me dá certeza que é aquilo que Ele quer falar. Semana passada eu falei no grupo discipulado que essa sexta eu ia pregar uma mensagem que chama A Árvore de Bons Frutos. Eu falei: cara, tá certo, eu já comecei a escrever, eu já sei o que eu vou falar. Eu sinto, arrumo, vou falar dos frutos do Espírito, vai ser da hora, fazer uma dinâmica. Eu estava certo que eu ia escrever aquilo. E aí veio a nossa vigília.
Inclusive, quem estava aqui na vigília semana passada? Foi maneiro, né? Deus agiu nesse lugar. Na vigília Deus começou a falar comigo. E eu falei, cara, acho que eu não vou falar de fruto nenhum não. E aí Deus me deu uma outra mensagem, que se chama os olhos de fogo. Eu ainda vou pregar essa mensagem. E aí eu falei, é os olhos de fogo então. Fui jogar minha bola no sábado, cheguei em casa, comecei a escrever, eu falei, vai ser essa. No domingo eu acabo. Vim pro culto domingo de manhã. A Ana virou pra mim e perguntou, amor, o que você vai pregar? Eu enchi o peito e falei, os olhos de fogo. Vou escrever. Chegando em casa à noite eu escrevo. E eu tinha tudo programado. Ia vir no culto, ia almoçar na minha avó, ia ficar com a Ana. Chegando em casa à noite ia escrever. E aí pra quem tava aqui no culto, no domingo de manhã, Deus fluiu nesse lugar de uma maneira tão incrível, cara. A presença de Deus foi tão real nesse lugar. Tão real. E aí Deus falou comigo, Pedro, você vai falar sobre as águas mais profundas do trono de Deus. Eu lembro que estava chorando, sentado ali. Eu enxuguei as lágrimas e eu falei, Deus, tá maluco? O Duca gosta de falar disso aí. Manda o Duca. Fala para eu falar de graça, alguma coisa do tipo. Me deixa na minha zona de conforto. E aí Deus falou, Pedro, você vai falar isso, porque as minhas águas vão estar naquele lugar e eu vou encher a vida dos meus filhos. E aí eu falei, Deus, se o Senhor falou, tá falado. Quem sou eu para contestar? E aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu comecei a orar e eu falei, mas o que eu vou falar, Senhor? O que eu vou falar? E Deus começou a me lembrar de algumas experiências que eu tive quando eu me converti. Eu fiz o meu encontro face a face. E aí eu lembro que eu estava no começo da minha conversão. Eu cheguei na minha casa na segunda-feira e eu fui orar. E aí Deus começou a agir em casa. Meu pai é mais pentecostal, pegou o óleo e começou a passar na porta. E eu não gosto daquele negócio. Minha mãe começou a chorar, minha irmã chorava de um lado. Eu corri pro meio da rua, comecei a gritar, Jesus, eu te amo. Aí na terça, no Tadeus, Deus me deu outra experiência. Jesus falou muito forte. Na quarta-feira eu fui pra célula. Tinha uma irmã um pouco mais pentecostal. Ela começou a revelar até o CPF das pessoas. E eu falei, mano, que da hora, eu só tenho experiência top com Deus. E aí eu cheguei na quinta-feira em casa e eu falei, hoje vai ser mais um dia. E Deus fez o quê? Nada. Eu cheguei, eu orei, eu li minha Bíblia, Deus falou comigo através da palavra, mas o céu não se rasgou, não caiu trovão, eu não vi anjo. E cara, aquilo gerou uma revolta em mim. Eu falei, Deus, mas eu quero as experiências. E aí, eu tive um encontro contigo, o que está acontecendo? É demônio? Não é possível. Eu tive experiência 3 dias seguidas e agora eu não vou ver nada. E aí eu lembro que eu me revoltei com Deus. Na sexta-feira eu nem fiz devocional. Eu falei, não, eu vou fazer devocional, não vai acontecer nada. E aí Deus começou a falar ao meu coração. E um dia eu estava orando e Deus falou, Pedro, eu não tenho somente experiências, mas eu te criei para transbordar na minha presença. E aí eu me ajoelhei, eu comecei a orar. E Deus me levou numa visão. Nessa visão eu vi uma linda piscina. Pensa numa piscina bonita, cara. Só que eu lembro que era um dia muito frio. Então eu estava naquele lugar, eu queria entrar na piscina, mas estava muito gelado. E aí Deus virou para mim e falou, Pedro, entra. Eu lembro que a piscina ela começava bem rasinha e ela ia ficando cada vez mais funda. E aí eu tirei minha camiseta, eu coloquei os pés na água e meus pés não queriam sair daquele lugar. Parecia que eu estava pisando em nuvem, mas o meu corpo que estava para fora não estava aguentando mais. Eu estava passando muito frio e eu queria por tudo sair daquela água. Mas por um tempo Deus não falou nada e eu não conseguia sair. E aí de repente Deus vira para mim e fala, meu filho, se levanta, vai para o meio da água e mergulha o mais profundo que você pode. E aí eu lembro que de repente eu saí correndo, eu pulei naquela piscina e eu mergulhei tão fundo que eu não conseguia levantar, mas eu não precisava, porque as águas de Deus não me afogavam. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. Ele não te chamou para viver de experiência em experiência, mas Ele te chamou para viver submerso na glória dEle. Ele te chamou para viver mergulhado no Espírito. Existe um nível mais profundo que Deus deseja te levar nessa noite. Deus não te chamou somente para experiências, mas Ele quer te encher, e do teu interior fluirão os rios de água viva. Fique...